Boa noite, meus alunos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Em nossa terceira aula, dentro da disciplina de corporeidade e motricidade humana, nós vamos dar continuidade ao estudo da concepção do corpo ao longo da linha do tempo da humanidade. Vimos desde os homens das cavernas, onde o corpo era a ferramenta imprescindível para a sua sobrevivência, ao corpo belo, idolatrado da cultura grega. Vimos o corpo como pecado na Idade Média e o ressurgimento do corpo em relação à razão, advinda do Renascimento. E dando continuidade, nós vamos falar um pouco sobre a concepção do corpo na era moderna e na contemporaneidade. A filosofia cartesiana proposta por Descartes, que nós já vimos, toma como verdade a alma em detrimento do corpo por causa da busca do conhecimento verdadeiro. A razão, única forma de obter e produzir esse conhecimento, constituiu-se em uma faculdade da alma. O corpo, mediante os sentidos e sensações, como a sede, a fome, desejos sexuais, etc., é capaz de enganar o ser humano. Com esse pensamento, Descartes foi um dos precursores da era moderna, com o paradigma cartesiano, pelo qual se julgava que a única forma de obtenção de conhecimento era por meio da razão e do pensamento intelectual. O pensamento científico acelerou o surgimento de diversas áreas da ciência, mudou a forma como o trabalho era executado, principalmente a partir da Revolução Industrial na Inglaterra, em meados do século XVIII, onde ocorreu a mecanização do trabalho e da mão de obra. E com isso, o corpo foi reduzido a um mero instrumento da alma. Contudo, o corpo deveria ser exercitado para cumprir ordens da alma. Além da racionalidade, a crescente ideia do capitalismo mudou a forma como o corpo é visto e encarado, pois se perde a ideia de proibição que era proposta pela Igreja na Idade Média, em que não era permitida a sua manipulação. Na perspectiva científica, o corpo passa a ser um objeto de estudo por diversas áreas, principalmente pela medicina, em estudos da anatomia, chegando ao ponto de submeter pessoas ainda vivas a estudos anatômicos, para tentar compreender como acontecia o comportamento do corpo junto com a alma, pois a vida estava ligada à presença de uma alma. Com o surgimento de uma nova visão a respeito do corpo como um objeto científico, o capitalismo encerra uma nova percepção sobre a forma de como o corpo é encarado dentro da sociedade. Por outro lado, a religião não mais apresenta tanta legitimidade sobre essa nova perspectiva. No entanto, em oposição à forma como o corpo era tratado e encarado, e principalmente contrário aos pensamentos cartesianos de separação, fragmentação do corpo, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche descarta a ideia de que o corpo é mera extensão controlável da alma. Nietzsche, que viveu de 1844 até 1900. Nietzsche trata o corpo vivo como uma perspectiva ambiente, ou seja, o corpo inserido num contexto social, diferente da visão platônica e da visão religiosa, que despreza o corpo e o mundo em que ele está presente. O filósofo investiga o estado de saúde e doença, bem como a vida afetiva fisiológica que dominam as experiências de um homem vivo. A partir dessa perspectiva de corpo vivo,
Nietzsche reconhece que é necessário interpretar o que o corpo faz, decifrando as linguagens que ele transmite, pois é por meio do corpo que se conhece a alma, e não o inverso. As ideias de um corpo único promovem uma nova visão sobre o entendimento do corpo e de suas relações internas e externas. Na mesma concepção de um corpo interagindo com o meio em que vive. Nessa mesma concepção, o filósofo alemão Karl Marx, que viveu entre 1818 e 1883, entende que os sentidos são recursos tão importantes quanto o pensamento. Com base nesse referencial, ele observa que o trabalho é a ideia central para se entender o homem e sua corporeidade. Para esse filósofo, no trabalho o homem exerce movimentos que pertencem à sua corporalidade, braços e pernas, entre outras partes, com o objetivo de alterar e utilizar matéria natural para a sua utilidade. Assim, o corpo torna-se humano por sua atividade produtiva. Então, para Karl Marx, o corpo torna-se humano por sua atividade produtiva. No entanto, com a concepção capitalista de linhas de produção industrial em massa, o processo de criação e produção humana passou a tornar o corpo alienado, sendo somente um mero reprodutor de movimentos produtivos, tratando o trabalhador como uma mercadoria. Aquele corpo vivo, participante do processo de criação, produção e transformação da matéria natural, tornou-se um corpo mecanizado, diferente da ideia de Descartes, principalmente após a Revolução Industrial, na qual é inserida a mecanização e a automatização das tarefas, sendo mínima a participação criativa e de expressão corporal do homem. Nietzsche, contrário à ideia cartesiana de Descartes, não acreditava que o corpo fosse somente uma máquina controlada pela alma e o conhecimento adquirido apenas pela razão, mas que o corpo interagisse com o ambiente, a sociedade em que ele está inserido, e só seria possível entender a alma conhecendo o corpo primeiramente, e não o contrário. E Karl Marx revela em seu trabalho a ideia-chave para entender como a corporeidade dos homens se expressava, pois o seu corpo era utilizado para construir e alterar a natureza para o seu uso. Porém, o ideal capitalista deforma e desfigura o corpo, tornando-o totalmente alheio à produção e ao processo criativo. Então, o pensamento desses dois filósofos, Nietzsche e Karl Marx, deram base a esse estudo da concepção do corpo na era moderna. E como ficou essa concepção de corporeidade no período contemporâneo? A visão dualista, desenvolvida principalmente pelos filósofos Platão e René Descartes, é antiga, porém permanece fortemente no homem e principalmente na sociedade. Pensadores como Nietzsche e Marx mudam a forma de compreender o homem e, particularmente, a maneira como o corpo é observado, em contraposição ao pensamento dualístico e cartesiano do corpo, sempre oprimido pela alma ou pela razão. As novas concepções de corpo de Nietzsche e Marx suscitaram modificações no pensamento contemporâneo, atribuindo-se especial atenção para a importância do corpo dentro de uma visão mais complexa do que é o ser humano e de suas relações com o mundo em que ele vive e se desenvolve. Michel Foucault
pensador que viveu de 1924 a 1984, e Maurice Merleau-Ponty, que viveu de 1908 a 1961, pensadores contemporâneos, podem ser destacados por terem uma visão mais complexa e abrangente das relações do corpo com o mundo. Corpo esse que altera a si mesmo e o próprio mundo. O filósofo Merleau-Ponty traz em seus trabalhos a ideia totalmente contrária ao dualismo, visão cartesiana e mecanicista introduzida por Descartes, ao afirmar que o homem é um ser vivo, inserido em um meio definido que parte de um desenvolvimento de projetos e atua na mudança desse meio. Já Michel Foucault trata o corpo como manifestação da esfera política, sendo alvo de relações de poderes dentro da sociedade moderna. Essa percepção de manipular o corpo de acordo com interesses políticos é utilizada desde a Idade Média, mediante castigos corporais e torturas, os quais se estendem até a Idade Moderna e pós-moderna, ou contemporânea, sendo o corpo treinável, submisso e dócil, passível de controle e manipulação. Então, corpo treinável, submisso e dócil, passível de controle e manipulação. A constituição do trabalho de Michel Foucault na concepção do homem moderno está ligada ao estudo das relações entre o poder, o saber e o corpo. O corpo, sob os efeitos do poder e os principais procedimentos de como o poder é manifestado sobre o corpo, são a disciplina e a regulamentação. O poder intervém no indivíduo materialmente, refletindo no sujeito, em seu corpo, ou seja, em sua corporalidade, seus hábitos, sentimentos, emoções e ações. O controle que Foucault retrata em seus trabalhos não está relacionado ao poder político governamental, como disseminado pela filosofia marxista, mas em todos os locais, como as esferas sociais e as diversas classes sociais, atingindo todas as pessoas no processo de instalação das relações, nas ações ou conjuntos de ações de um indivíduo sobre outro. De acordo com esse entendimento, é estabelecido não um poder único, mas diversas práticas de um poder cotidiano, o qual abrange todas as estruturas sociais por algum mecanismo de poder, do qual se destaca a disciplina. Essa disciplina, por sua vez, instaura uma política no corpo humano mediante uma série de intervenções e controles reguladores, sendo denominada biopolítica da população, ou seja, controle de massa e não individual, como era realizado na antiguidade por meio de penitências e suplícios. O poder disciplinar é fruto de transformação de uma sociedade burguesa, que desloca o poder soberano para o corpo social. O poder é aplicado sobre os corpos individualmente, por meio de exercícios direcionados para ampliação de suas forças, criando assim o adestramento de corpos docilizados, criando assim o adestramento de corpos docilizados. Dentre as principais práticas disciplinares, pode-se ilustrar e enumerar a imposição de gestos, a quantificação do tempo, o espaço medido e determinado, o corpo do operário, o espaço do aluno, do soldado e dos sistemas disciplinadores, como prisões, hospitais e escolas.
que são formas de como o poder se constitui sobre o corpo na idade contemporânea. Com isso, as práticas disciplinares vão permitir o controle das diversas operações do corpo e a subordinação constante de suas forças, impondo-lhe docilidade e utilidade. Foucault compreende o fenômeno corpóreo como um ponto de vista bélico, um jogo de forças, mediante o disciplinamento do corpo por uma força política, em que a disciplina estabelece novas relações nos meios em que ela ocorre. Assim, o corpo é educado com relação à sua expressividade, sensibilidade e criatividade, havendo uma reflexão sobre os poderes e as práticas que moldam esse corpo na idade atual. O corpo até hoje não alcançou uma libertação, pois sempre esteve preso a esquemas que o controlassem. Desde um corpo manchado, que continua uma alma purificada, corpo manchado, que continha uma alma purificada, até um corpo objeto de poder, que perpassa a docilidade proposta por Foucault. Hoje, o corpo esportivizado pode ser a última forma de uma imagem corporal, belo e forte, pelo qual se pode ter a ideia de mente sã em corpo são, criando os padrões de beleza atuais. Bem, mas esse assunto ficará para uma próxima aula. Espero que vocês tenham uma excelente semana, que vocês estudem, tenham bons estudos e voltaremos a nos encontrar, se Deus quiser, na próxima semana. Cuide-se e um abraço a todos.